sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do RHCast. Eu sou a Jéssica Martins, CEO da People Academy, a primeira edtech focada em desenvolver profissionais de RH do Brasil. Hoje eu tenho o prazer de trazer o case da Dafit sobre cultura e quem vai contar essa história pra gente é a Isabel. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo seu tempo. Obrigada a você, Jé. Obrigada, pessoal, por acompanhar aqui com a gente. É super gostoso, porque eu já estive com você em outras ocasiões, mas Alguns anos atrás, né? Sempre falando sobre liderança. Estava na hora de trazer algo novo. Então, acho que estou muito contente em trazer o tema de cultura. São dois temas intimamente relacionados, mas eu acho que cultura é ainda mais complexo, né? Ainda mais interessante. Então, super contente de estar aqui com você. Obrigada. Se apresenta para quem não te conhece. Acho que vale contar um pouquinho da Dafit também. Tem muita gente que conhece, com certeza, mas tem algumas nuances aí que talvez não. Conta pra gente. Vamos lá. Então, meu nome é Isabel. Eu sou uma profissional de RH com 18 anos de experiência. 41 anos, mergulho muito na minha idade. Acho muito importante a gente se orgulhar, né, nessa nova fase. Mas eu queria comentar isso aqui. Eu falo assim, a primeira pessoa que não fala tem 18 anos de experiência. Ah, mas isso denuncia a minha idade. A primeira pessoa que não fala, você acredita? Eu sou super feliz com a minha idade. As pessoas sempre estão associando o tempo de experiência com algo ruim relacionado a isso. Muito bom, não, parabéns. Super contente com a minha idade, contente com o meu momento. Acho que a idade está me trazendo uma maturidade muito gostosa. Importante. Então, eu tenho sempre que eu me apresento, já eu falo minha idade. Gosto bastante disso. Eu sou mãe da Malu e do Pedro. A Malu tem 10 anos, o Pedro tem 6 anos. Costumo dizer que os filhos nos trazem presentes, né? Malu me trouxe sensibilidade, Malu me trouxe adaptabilidade como uma primeira filha. Me trouxe também conexão. E Pedro, os presentes que ele me deu foram mais relacionados a movimento, energia, coragem. E agora, com essa história das telas, também está me trazendo muita capacidade de negociação, de definição de novas regras. Então, acho que a beleza dos filhos também é isso, né? Eu me apresento sempre também falando sobre os meus filhos, porque eles são parte de quem eu sou, assim, diariamente ali, nesse meu papel de executivo e de mãe. Eu sou casada com o André. O André é um cara das exatas, ele é do mundo da engenharia. E eu falo que ele é tão exatas, que quando eu perguntei uma vez para ele, ele estava com um novo gestor, eu perguntei, me conta, como é que é o teu novo gestor? E ele me falou, ele tem mais ou menos 1,70, usa bigode. Eu falei, é sobre isso que eu estou perguntando. Então, acho muito bacana também isso na nossa relação, a gente quase não fala sobre trabalho lá em casa. Eu sou uma pessoa extremamente conectada com as humanas e ele é um cara das exatas. Sobre profissional, tenho aí, né, os meus 17, 18 anos de experiência, eu tive a oportunidade de passar por grandes escolas, tive, no meu início de jornada, uma vivência muito legal na Kimberly-Clark, que eu acho que é uma referência, empresa de consumo. Passei 8 anos na General Electric, que é uma escola de liderança e de cultura, onde eu pude aprender muito. E antes de vir para a Dafit, eu estive na PMB e trabalhei muito fortemente com o processo de transição cultural, uma empresa que também fez uma decisão muito bold, né, de deixar de vender um produto que fez a companhia, né, então foi uma passagem muito interessante. E agora, recentemente, 2 anos e meio, estou na Dafit. Minha posição ela é de Head de Desenvolvimento Organizacional, Comunicação Interna e Diversidade e Inclusão. Então, eu tenho uma posição regional, né? Eu sou a número 1 dessas posições dentro da organização, reporto direto à CHRO, e super feliz, né? Acho que me encontrei muito na Dafit também, uma empresa que fala de autoexpressão, que fala de moda, que são paixões que eu tenho desde a adolescência, então me sinto extremamente conectada também com o negócio. Eu acho que isso faz muita diferença para um profissional de RH, quando você gosta de discutir aquele tema. Então, eu adoro falar de tendência, gosto de falar de SKU, gosto de falar de quais são os estilos que a gente vai vender naquela estação, por que a gente não está vendendo. Acho que isso é um ponto importante para o profissional de RH, e quando a gente se identifica, a gente acha que tem mais condição de participar e de impactar o negócio. Uma pergunta sobre as áreas que você trabalha hoje, que você está à frente. Quando você foi para a Dafit, você recebeu as 3 juntas ou você foi incorporando novas áreas? Eu comecei como desenvolvimento organizacional. Em início de 2022, a posição de diversidade e inclusão veio para debaixo das minhas responsabilidades, e aí lá para metade... Ela já existia? Ela já existia na organização, mas ela ficava dentro de uma estrutura de comunicação institucional. Entendi. E aí depois a estrutura de comunicação institucional se dividiu em 2, a parte externa ficou dentro da turma de marketing e a parte interna da comunicação veio também para dentro do meu escopo. Então foi uma construção,
muito legal. Hoje eu sou responsável dentro da... DO é uma cadeira muito ampla, né? Em organizações ela tem configurações distintas. Dentro da DAFIT, tem toda a parte de engajamento, né? De pesquisas de engajamento e trabalhar com os resultados dessas pesquisas do ponto de vista corporativo. Tem todo o processo de diálogos de desempenho, então toda a parte de performance, toda a parte de talento, então gestão de talento, sucessão, futuro, estratégias build, buy, borrow, tudo dentro da cadeira também de DO, e a parte de aprendizagem corporativa, né, da Fit Academy, mentoria interna, tudo que, né, sai dos processos de diálogo de desempenho do ponto de vista de PDI, também ficam dentro da responsabilidade de DO. Remuneração? Não. Remuneração, não. Tá. E hoje Talent Acquisition também não. Então, essas são as nuances, né, que cada empresa trabalha dentro de DO, e aí na DAFIT tem essa configuração hoje, já. Legal. Conta um pouquinho da DAFIT, então, do que as pessoas não conhecem. Então, tá bom. A DAFIT é uma fashion tech, né, a gente tem orgulho de ser a maior fashion tech da América Latina. É uma empresa que tem em torno de 3 mil DAFITers, a gente não fala colaboradores, a gente chama os nossos funcionários de DAFITers. A gente tem mais de 6 milhões de clientes ativos nas nossas plataformas. Ela foi fundada em 2011, vou contar um pouquinho sobre esse processo, porque ele está conectado aí com a nossa transformação cultural. O que mais que eu posso contar da DAFIT? Ela é parte de um grupo global, pouca gente sabe, né? Muita gente fala, poxa, uma empresa aqui nacional, né? Não, ela é Latam, né? Então a DAFIT está presente, além do Brasil, no Chile, na Argentina e na Colômbia. E a gente é parte de um grupo global chamado Global Fashion Group. Então, como a DAFIT, a gente tem empresas irmãs, né? Na Oceania e na Ásia. Então, sempre mercados emergentes, sempre trabalhando com moda online. Então, a DAFIT, ela é parte desse grupo grande, e a gente cada vez mais trabalhando com eles do ponto de vista de talento, né? De gestão de talento de maneira global. Isso também é um diferencial muito bacana que eu gosto de contar sobre a DAFIT. Legal. Quais são as marcas? A DAFIT a gente... Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de coisa boa? Então tá bom. A gente tem, na verdade, algumas marcas... A gente vende diversas marcas e algumas marcas a gente vende de maneira exclusiva, né? Então a gente é um lugar onde as pessoas podem encontrar Nike, Adidas, Puma, diversas marcas bacanas, Lacoste, e a gente tem algumas exclusividades, né? Lala agora, né? A Lala, você viu? a Lala agora. Então sim, né? Tropicalizando, né? Gostei também, achei muito legal. E a gente também tem as exclusivas, né? Das exclusivas a gente tem Mango, mulheres, Mango, né? A gente vende com exclusividade Mango, Forever 21, que é uma marca, inclusive, que eu tô com uma calça hoje da Forever. A gente tem também a Lauren, da Ralph Lauren, Topshop, que é uma marca internacional também. Então, a gente tem diversas marcas aí com a exclusividade e muitas outras de maneira com coleções especiais, com preços especiais. Então, a Santa Lola é um lugar onde as pessoas encontram um portfólio incrível de Santa Lola na DAFIT. Mulherada também adora um sapatinho, né? Eu também estou com um sapatinho aqui, ó, vou contar uma marca própria do DAFIT, que se chama Inspira, é uma marca sustentável, e que tem produtos incríveis com essa pegada um pouco mais de produtos com fibras orgânicas e que, enfim, tem uma filosofia, né, muito distinta. Então, assim, já tem de tudo para todos os gostos, né? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas a gente agora tem como missão a moda do mundo para todo mundo. Então, essa é a nossa ideia, né? Ter as melhores marcas e que essas marcas cheguem nas pessoas, tá bom? Legal. Vamos continuar falando de coisa boa, né? Porém, outras coisas boas, a gente vai falar agora sobre o case, né, de cultura. E aí, por que é um case, né, gente? A ideia é a gente não trazer aqui questões conceituais e teóricas, né, Bel? A ideia é a gente falar realmente de como foi que a DAFIT conduziu esse processo de transformação cultural. Eu sempre falo isso em grandes conteúdos de grande impacto até, que o que a gente fala aqui é um ponto de vista, é um jeito de fazer, uma das formas de fazer. E a gente vai inspirar vocês com a maneira como a DAFIT, né, contando essa história de transformação cultural. E aí, para a gente contar, né, é importante a gente trazer um contexto. Uhum. Eu acho que tudo começa no porquê da decisão de uma transformação cultural. Conta pra gente. Muito bom. Obrigada, Gê, por iniciar falando, trazendo, né, essa questão que a gente não vem aqui, eu não estou vindo aqui hoje para dar uma aula, né, para contar do ponto de vista teórico como que se transforma uma organização, mas contar na prática a escolha que a DAFIT fez dentro desse processo, né? Então, eu gosto de sempre começar trazendo esse contexto, fazendo um back in time, né? Um de volta no tempo. Então, a gente brinca até o barulhinho da fita, né? Volta para 2011. E foi quando vocês foram fundados? Fomos fundados em 2011, né? Foi uma história acho muito pioneira, né? Foi uma história de pioneirismo, de crescimento e pioneirismo. Eu não conheço. A gente tinha cofundadores que vieram, os caras tinham 27 anos.
e fundaram a Dafit, num universo onde não se vendia roupas e sapatos online, né? Em 2011 a gente não tinha este hábito criado, a gente já tinha uma venda ali de televisão, né? Mas roupa realmente foi um pioneirismo, né, dos nossos cofundadores entrarem nesse universo. Então, em 2011, o contexto era esse, né? A Dafit foi uma first mover, né? E, portanto, teve todos os benefícios de ser uma first mover nesse universo de moda online. E aí, com o passar dos anos, ela foi aproveitando muito, né? O fato de estar ali nesse oceano azul, sem tantos competidores, né? Sendo a expert dentro do assunto. Então, a Dafit durou quanto tempo isso, hein? Eu acho que assim, é claro que toda história tem várias nuances, né? Mas de uma maneira muito geral, eu posso te dizer que isso durou aí a primeira década da organização. Até 2021. Até 2020, 2021, né? Então, quando a gente faz esse resgate histórico, né? Os anos de crescimento, de pioneirismo foram esses primeiros anos, né? E aí ocorre um fenômeno que se chama pandemia, né? E que transformou muitas coisas, transformou muitas vidas, mas para nós, ali no nosso quintal da Fit, ela fez um efeito inicial de muito positivo, né? Quando a gente fala de pandemia, ter algo positivo é sempre com muito cuidado, né? Mas assim, o que eu quero dizer é que as vendas foram muito boas nessa época, exatamente porque os nossos concorrentes não estavam preparados para trabalhar de maneira online. Exemplo, né? Empresas nasceram online, né? A gente nasceu online, a gente sabia o que era viver online, a gente tinha tecnologia e a gente tinha a capacidade de operar no online. Então, um exemplo muito simples, né? A gente fala, as lojas fecharam. E os centros de distribuição dessas lojas não estavam acostumados a mandar pequenos volumes, né? Ponta a ponta, né? Sai do meu centro de distribuição, vai para o cliente. Eles estavam acostumados a mandar lotes, né? Então, nesse momento, estavam todas as lojas físicas fechadas, ali querendo saber como é que elas iam operar e viver nesse universo online, e a Dafit já tinha expertise e estava lá. Nadando de braçada. Então, a pandemia, ela trouxe, num primeiro momento, esse lugar de aproveitar o diferencial e a capacidade. Mas, num segundo momento, as empresas se adaptaram. Né? Todo mundo se adaptou. E outras nasceram. Então, o cenário pandêmico, ele foi muito chave nessa transformação toda que a gente vai falar sobre cultura, porque ele fez com que a Dafit tivesse também que se reinventar, né? Então, é muito ilustrativo. Depois de 12 anos. A primeira década ali, né? Passou a primeira década e a gente fala que foram os anos de transformação, né? Então, 21, 22 e agora 23 são anos de transformação. Legal. Para vocês terem uma ideia, né? Talvez trazer um pouco de textura, né? A gente tinha como missão revolucionamos a moda com inteligência. Revolucionamos a moda com inteligência. E a inteligência estava bem relacionada culturalmente com essa capacidade logística de operar no online, de centro de distribuição. Tudo. É tudo por isso, né? Tudo. Deixa eu só fazer uma correção. Eu acabei de falar revolucionamos a moda, revolucionamos o ecossistema da moda com a inteligência. E inclui tudo isso. O ecossistema era justamente conectar vendedores com compradores, ter uma capacidade logística para fazer isso acontecer, ter dados, né? Então, assim, foi uma revolução mesmo que a Dafit experimentou e viveu. Dá para assinar e falar, isso é uma revolução. Nos primeiros 10 anos. Entendi. Agora não estão mais revolucionando, né? Porque o mercado já está adaptado para isso. Então, a gente vive agora, pós-pandemia, um momento de transformação e de reflexão. Então, a gente foi lá para o divã entender qual que era o nosso novo propósito, nossa nova missão e, claro, a nossa estratégia. E aí, cultura vem por último, já. Por isso que eu acho que é importante dizer aqui, a cultura, ela vai estar a serviço da transformação organizacional. Isso dentro do meu case aqui na Dafit, tá bom? E aí é importante a gente trazer, né, e a gente discute isso muito até, né, no HR Chief, ele nasce para isso, mas o quanto que o RH, ele se torna realmente estratégico quando ele entende o contexto, quando ele entende o negócio, quando ele entende por que ele nasceu, a evolução de todos os anos e o porquê ele precisa movimentar. A gente está aqui potencialmente há uns 10 minutos ou 12 e a gente está falando de contexto de negócio, a gente está falando de ecossistema, a gente está falando da compreensão do que se tornou o mercado e do porquê ele movimentou. Então, não é uma transformação cultural por si só. Não é só porque a gente precisa evoluir em agilidade ou porque
a gente precisa ser mais digital, né? Não é só sobre isso a transformação cultural, é como a gente se reinventa, né? Como as pessoas se reinventam dentro de um contexto do negócio, né? Do que o negócio precisa. Então, entender tudo isso é super importante para a gente fazer a transformação. E aí, o input da transformação cultural, da decisão, ela veio dessa necessidade de reinvenção, é isso? Exatamente. Ela veio dessa necessidade de reinvenção. Confesso que ficamos ansiosos, porque a gente viu os Dafiters ali deslocados. A gente brincava que parecia adolescente. Sabe quando você está num corpo que você não reconhece? A gente tinha os princípios, né? Eles estavam lá, divulgados, eles eram parte dos nossos processos de diálogo de desempenho, né? As pessoas estavam incomodadas. E Com isso do passado? Com essa desconexão entre os comportamentos desejados da cultura que estavam ali, né? A gente tinha desde sempre. Desde sempre, Entendi. desde os últimos anos, eu acho que sempre, não foi desde o comecinho, mas em algum momento ali no passado, se eu não me engano, 17, 16, teve uma definição de cultura que estava conectada com a missão Revolucionamos, né? E que não, então deu uma ansiedade. E a gente ficava lá tentando, vamos mexer em cultura? Aí eu já sei o que vocês querem, cheguei a fazer um PPT e falar, esses são os comportamentos, porque... Calma. Quem disse calma? Ou que disse liderança sênior, né? A minha CHRO falava, calma, Bel, o processo ele tem que ser construído e o caminho é esse. Assim, de fato, eu acredito, assim, realmente, é a missão e o propósito no centro, a estratégia e depois a cultura. Então, tem uma ansiedade que minha recomendação é assim, se não tem definição do que essa empresa quer ser e entregar para o mundo, muito complicado você falar de quais são os comportamentos desejados, né? A chance de não estar colada a narrativa, não estar colada a solução e depois a narrativa para os funcionários é enorme, né? E vocês começaram por isso, então, para ressignificar propósito? Exato. Então, a gente teve paciência ali, nossos dados de pesquisa de clima apontavam que não estava bom e a gente falava, vamos ter paciência. Então, no ano de 2022, a gente foi e, junto com a liderança, né, todo o time de liderança, redefiniu missão e propósito, né? Então, não é missão, visão e valores. Não, missão e propósito, isso mesmo. A gente trouxe a nossa missão, que é, então, agora, muito mais focada no que eu te falei há pouco tempo, né? Na moda do mundo para todo mundo. Por quê? Porque nós temos aí acesso às marcas que muitos outros players não têm. Então, a gente tem o Global Fashion Group que nos apoia muito nisso. Então, a gente tem entrada com essas grandes marcas. Exemplo, né? A exclusividade de uma Mango. Cara, super bacana. Então, a gente fala dessa moda do mundo para todo mundo. E esse todo mundo, né? Para todo mundo, ele fala muito sobre a gente conseguir entregar em qualquer lugar. Nossa malha logística é realmente muito diferenciada. A gente fala sobre a possibilidade de ter vários tiers de produtos, então eu tenho produtos mais caros, sim, e eu tenho produtos que não são tão caros assim, então eu consigo atender diversos perfis, né? Eu consigo facilitar a compra das pessoas que muitas vezes não têm acesso a um shopping center ou a um lugar de marca, então a gente descobriu que tem muita gente do interior que gosta de comprar na Dafit porque lá pode encontrar não o que a loja do centro oferece, mas o que eu quero, né? Então, a gente se encontrou nessa nova missão aí de entregar a moda do mundo para todo mundo, que a gente entende que é algo que sim a gente faz e que sim o mundo precisa. Então, foi um grande encontro. Como propósito, a gente trouxe moda para se divertir. A gente traz também muito essa proposta de fazer uma moda leve e gostosa, que seja um sim e que não seja um não para quem usa, né? Então, a moda muitas vezes ela vem como um não te serve, não é para você. Não combina, né? E não, a moda ela pode ser leve e divertida, então o nosso propósito é fazer as pessoas se divertirem com a moda e não sofrerem com a moda. Então a gente se encontrou, até me arrepia, a gente se encontrou nesse lugar e aí que vai, né, a nossa energia da organização. Então é aí que entra a cultura. Então a cultura olha para isso e fala, opa, como é que eu vou fazer essa organização caminhar, né? Para a gente atender exatamente, para a gente ir para essa direção. E como foi ir para essa direção? Como essa história começa? A história começa em 2022 também.
Então, a gente estava super ansioso para começar. Logo que terminamos a nossa definição de missão e de propósito, a gente já começou a trabalhar. Então, acho que vale dizer que foi um caminho de escolha, mas poderia ter sido feito de outras maneiras. Já acho que são caminhos. A nossa premissa para fazer a evolução de cultura, coisas que a gente não abria mão. Primeiro, garantir que os Dafiters participassem, se sentissem participantes, né, construtores de cultura. Segundo ponto, todos. Você vai contar de como foi esse processo depois? Vou, já entro no detalhe rapidamente. Sim, todos. Ter o C-Level liderando essa agenda, porque senão eles não iam conseguir ser exemplo disso, e aí ficar frágil. E, por fim, uma última premissa é que a gente tinha alguns negociados. Então, a gente tinha comportamentos que a gente falava, esse aqui a gente não abre mão. Não tem conversa. Não tem conversa, porque, de fato, a vida tá dura lá fora. Então, assim, tem algumas coisas que fazem a máquina funcionar. Então, assim, tinha alguns negociados que a gente não podia abrir mão. Então, foi um híbrido, né? Ao mesmo tempo que vocês trouxeram alguns posicionamentos que vieram top-down, também as pessoas se sentiram pertencentes para construir o que dava para construir. Porque normalmente a gente opta por um lado ou por outro lado, né? É o que eu mais vejo no mercado. Ou todo mundo participa e constrói junto, ou então é top-down e ninguém participa, né? Exato. Fazer com que isso seja algo híbrido, assim, e fluido é mais difícil. Fizemos um blend, vou contar como. Então, a gente começou pegando carona no workshop de revelação de propósito. Então, uma turma de marketing fez um mega evento, super legal, colocaram os Dafiters lá para revelar qual era a nossa nova missão e propósito. Então, a gente pegou uma carona nesse evento. Como? A gente chegou no final do evento e entramos com uma parte no evento, a gente pediu um espaço no evento e a gente colocou a imagem de uma tandem. Tandem é uma bicicleta com 2 assentos, com 2 lugares que, eu não sei se você já viu, uma bicicleta que tem 2 pessoas dirigindo a bicicleta. Pá. Uma do lado da outra, assim? Não. Frente a frente, aqui, ó. Um e o outro. Os 2 tem que estar. Chama tandem. Pronto. Agora eu conheço. Que é uma tandem. Pronto. A tandem, ela é uma metáfora interessante para conectar cultura e estratégia, né, e missão, porque a tandem, ela precisa que as 2 pessoas estejam ali em sintonia. E aí a gente fez um teaser, vem aí, né, junto com essa evolução, vem aí a nova cultura, vem aí a nossa evolução de cultura. E nesse momento a gente trouxe essa metáfora, explicou para eles o que era cultura organizacional, porque apesar de todo mundo viver a cultura, essa tangibilização, né, cultura, são os comportamentos, tarará. Então a gente deu meio que uma empacotada no que era cultura para as pessoas muito rapidamente e a gente pediu os insights deles sobre quais comportamentos não poderiam faltar na nossa nova cultura. A partir dessa vivência e dessa emoção de estar ali, né, entendendo qual era o novo caminho da Dafit, o que era a chave? Então, QR Code na tela, todos os Dafiters foram lá, trouxeram os seus insights. E a gente teve aí mais de 500 insights. Foi muito legal, juntamos tudo isso, isso virou input importante para um segundo momento, que foi um offsite. Com todo o C-Level, imagina, colocamos a turma do C-Level toda, 3, 4 dias para pensar cultura. E foi muito guiado pelo RH, vocês guiado pela consultoria. A gente trouxe uma consultoria, já confirmei que a consultoria, eu posso falar o nome, são incríveis, eles se chamam Mesa. Sim, eles são incríveis. Fizemos uma mesa incríveis, vou contar um pouquinho sobre como foi, porque eu acho que é uma metodologia super legal da gente conhecer, então... acho legal trazer eles aqui, você pode me conectar depois. Conecto com toda é uma metodologia que traz informação também. É muito legal. Facilitador, eu sempre quis fazer até. É muito legal. Então, a mesa, ela tem como principal... O que a mesa faz, né? Ela resolve problemas difíceis, complexos, rapidamente, com muito foco, as pessoas certas e os makers. Que legal. Os makers são, para mim, a parte mais interessante. Então, assim, as pessoas certas eram o C-Level. Além do C-Level, a gente trouxe especialistas de mercado que vieram dar uma... oxigenada. Vamos chamar de oxigenada. Mas é uma provocada mesmo. Tipo, sai da bolha, né? Então, a gente trouxe gente de fora. E eles vieram com esse papel claro também, né? Que é importante. A gente tinha uma missão e cada um tinha seu papel claro. Então, a turma da Dafit tinha seu papel. Os especialistas tinham um papel de trazer, da visão deles, de especialista. Então, a gente trouxe um cara que era um CEO de uma empresa de tecnologia
uma pessoa que é super expert dentro do universo de diversidade. Então, assim, eles vieram para elevar o nosso resultado através do lugar deles, né? Sim. E por fim, os makers, que eu acho que aí é super interessante, porque os makers, eles prototipam o produto final ao longo da sessão. Então, se é um produto mesmo, sei lá, um produto, uma embalagem, os makers nessas mesas, eles prototipam, né? A embalagem, seja. No caso de cultura, o que eles prototiparam? Os nossos valores, os comportamentos desejados, não Eles desejados. tangibilizam. Tangibilizam. E vou te dizer uma coisa, Gé, eu acho que quando a gente fala de cultura, não é só sobre o que é certo, mas é sobre a forma certa. O tom de voz, o look and feel, a cara, também comunicam. Muito. Primeiro, às vezes. A gente fez até umas discussões profundas, né? A gente foi estudar um pouquinho, não vou falar no lugar de professora, mas é claro que a gente estuda. E a gente fez uma busca para um artigo que mostrou para a gente algo muito interessante. Muitas vezes as empresas elas precisam exatamente das mesmas competências, com nomes diferentes. Então, inovação, execução, né? Só que não é só estar certo, é estar aderente. Então, a sacada foi trazer dentro desses makers, né, pessoas que estavam envolvidas também no processo de posicionamento de propósito. Então, a gente trouxe as mesmas pessoas, algumas pessoas que vieram já bebendo na fonte. Então, a cultura veio absolutamente conectada com o nosso propósito, né, com o nosso posicionamento de marca. Então, a Dafit, ela se coloca como uma empresa amiga, ousada. A gente não podia escrever um valor de uma maneira corporativez. Não ia combinar. Não ia combinar. Então, acho que essa também foi uma sacada, de ter os makers ali meio que fazendo aquele material. Para você experienciar e entender o que acontece quando você lê, quando você vê, quando você toca. Sim. Né? Já eu chorei quando eu vi. E foi muito interessante, né? Porque a gente estava... É um trabalho muito longo, né? Então, assim, eu saí na última sessão super tarde, voltei no dia seguinte, eles ficaram trabalhando, os makers, a partir de tudo que eles escutaram, e no dia seguinte eles apresentaram. Gente, me deu uma... Eu falei, é isso. É o que eu não estava conseguindo dizer. É o que eu não estava conseguindo dizer. Eu estava certa, talvez, na forma, né? No conteúdo. Mas a forma não estava certa. Então, foi muito legal. Mesa terminou, a gente depois voltou com os Dafiters. Como? A gente pegou o material e fez um momento de aprovação. Então, a gente selecionou Dafiters chaves, gente que tinha muito tempo de empresa, líderes, não líderes. A gente pegou uma turma de gente que curte participar, né, de todas as áreas, e o Celevo apresentou para eles num esquema meio assim, tipo assim, avaliadores, né, vocês estão aqui avaliando, e aí, a partir disso, a gente lapidou esse diamante junto com os Dafiters. Então, a gente fez, como você falou, ele foi um híbrido, a gente pegou os insights de todos os Dafiters, a gente trabalhou com o C-Level, com os makers e com os especialistas, e a gente volta para os Dafiters para lapidar esse diamante. Então, a partir desse back forward, né, desse vai e volta com os Dafiters, a gente teve material final e a gente partiu para um processo de revelação, né, onde a gente quis falar Dafiters. Aqui está. Então, o cuidado que a gente tomou foi também de fazer uma sessão muito participativa. A gente fez diversos workshops em todas as nossas localidades, sempre presenciais, porque a gente queria as pessoas... Então, assim, tem um trabalho, porque hoje a gente tem um modelo híbrido, então teve um trabalho de preparação e tal. E aí, nesses workshops, a gente teve 4 momentos. Um primeiro momento foi a narrativa de transformação, conectando todos esses pontos. Então, a nossa cultura evolui, a partir do momento em que a nossa missão e propósito evoluem, nossa estratégia. Então, a gente traz uma narrativa. Depois, a gente apresentou, né, esses 8 valores, o que a gente espera de cada um deles e o que a gente não espera. Eu acho muito importante ter o que não se espera também. Num terceiro momento, a gente convidou os Dafiters para participarem deste processo. Então, a gente criou um book de cultura e a gente deixou uma parte do book de cultura, dessa nova cultura, não pronto. E a gente falou, putz, temos um book de cultura, mas ele não está pronto. Precisamos da ajuda de vocês. Como? A gente quer que vocês se reúnam e conversem sobre histórias vividas, reais, dos Dafiters que já refletem os nossos valores. Então, as pessoas se reuniram ali, a gente colocou adesivinhos embaixo das cadeiras, cada adesivinho era um valor e juntava por valor com um determinado grupo. E aí, nos grupos, as pessoas falavam sobre as histórias. Então, coisas que elas já tinham vivido
situações do dia a dia que representavam aquele valor. Exatamente. Por que a gente fez isso? Já é para mostrar que era uma evolução de cultura e que a cultura já existia. Não é que a gente estava chegando ali contando, galera, aqui. Agora tá? é assim. Agora é assim. Então a gente quis resgatar esse senso de pertencimento, de orgulho, dizer que sim, a cultura já estava instalada, e claro que tem coisa para evoluir. De fato, assim, essa cultura evoluída, ela traz provocações, depois eu vou falar um pouquinho mais, mas assim, tem muita coisa que já estava viva ali. Então a gente quis trazer esse lugar de respeito para as pessoas. E aí a gente fez uma brincadeira com eles conversavam sobre as histórias, submetiam as histórias dentro de formulários, a gente fez Google Forms, e para o time de operações a gente fez em papel mesmo. Aí depois a gente fez uma análise dessas histórias e colocou no Book de Cultura. Então as histórias mais votadas, ali a gente jogou no Book de Cultura e elas viraram parte da cultura. Todas essas outras etapas, essas interações, idas e vindas, apresentação do C-Level e tudo, isso aí já foi 100% conduzido pelo RH, né? Uhum, então a mesa, ela participou de um momento específico do projeto como um todo, né? Exatamente, já. Todo o restante foi a gente que foi fazendo ali e colocando a nossa energia. Foi um período de bastante trabalho, mas assim, muito, muito gratificante. Quanto tempo? A gente discutiu cultura em setembro, fez a mesa em setembro, 22. Em outubro a gente já fez os workshops de revelação de cultura e a partir de lá tem uma série de outras coisas que a gente foi fazendo. Entendi, legal. Então, além desse momento ali de revelação de cultura, que teve essa parte das histórias, e a gente fechou com algumas coisas mais simbólicas, a gente acha que símbolos também ajudam muito na cultura, então entregamos o cordão de crachá para a turma, com um novo look and feel, a gente fez um enxoval virtual com background de Zoom, um que tinha todos os valores e outro um por valor, o pessoal adora isso, então já começavam lá, background de um valor, né? A gente também fez a ambientação nos nossos sites, a gente fez a brincadeira dos lambi-lambis, né? Que tá na moda, os Lollapaloozas, né? Então a gente fez... Então no dia do evento os sites estavam ambientados, aí virou um painel instagramável, então a pessoa tirava foto, então a gente também fez um trabalho de tangibilizar e de criar símbolos, né? Para essa nova cultura, e a gente fechou o evento com esse momento mais dos símbolos, tá? Então foram 4 momentos, eventos de 1h30, mais ou menos, e aí foi uma loucura, né? Quem conduzia os eventos era sempre alguém do C-Level, junto com o RH, e aí foi. Então a gente, fez um Big Bang, né? E aí a cauda longa disso, que eu acho que é o que sustentou todo o processo, imagino que você vai querer saber, né, tá? Beleza, eventão! Queremos! What else, né? E de fato, né? Eu acho que um risco muito grande quando a gente fala de processo é a gente fazer algo muito grande depois que ninguém escuta mais nada, né? Isso acontece muito em RH, né? Muito, cara. Muito. Isso daí é um erro enorme, né? Porque as pessoas, elas estão ali aquecidas e... Então, o que a gente... gera uma expectativa, né? Muito, muito. Então, a sustentação, ela é, na minha visão, até mais importante do que a revelação. Quando a gente fala de sustentação, a gente começou, primeiro, né, com uma trilha de cultura, a gente mandava pílulas de cultura com desafios, então essa foi uma frente, né? A gente mandar essas pílulas de cultura, a gente disparava desafios, né? Então a gente brincou muito com essas trilhas de cultura. A gente remodelou todo o nosso leadership, nossa agenda de liderança. Então os leadership days agora eles sempre são eventos trimestrais, então sempre com base em um valor. A gente fez uma mudança gigantesca nos nossos processos e touchpoints com os funcionários. A gente brinca que a gente tem lá um flywheel da Fitter, né? Então, onboarding, guia de entrevista, onboarding, offboarding, gestão de desempenho, pesquisa de clima, tudo isso teve que ser adaptado à nova cultura, né? Então, assim, é um trabalho gigante que envolve todo mundo. Até a carta oferta tinha que ter Dá um exemplo de 2 coisinhas que foram impactadas, processos ou comunicação na prática da nova cultura para o processo? A gente, por exemplo, mudou todas as perguntas da nossa pesquisa de clima. Todas as perguntas. A gente tem uma pesquisa de clima que acontece com uma periodicidade de a cada 4 meses. Tinha as perguntas específicas que já estavam lá desde 2017, 18. A gente mudou tudo. Então, novas perguntas. E a gente falou, vamos perder base de comparação. Sim. Nova vida. Nova vida. Então, essa é uma diferença. Outro processo foram os diálogos, que a gente atualizou todo o diálogo de desempenho, né, que é a gestão de desempenho. Mudamos todos os comportamentos requeridos dentro desse processo. Então, vai lá, entra no sistema, mexe, treina as pessoas, escala, tal. O onboarding mesmo. Fit cultural, entrevista de fit cultural. Entrevista de fit cultural, guias de entrevista. Então, assim, a gente não quer mais. A gente não quer mais aquela competência, quer outra, né?
Então, tudo, já. Trabalho gigantesco, e aí envolveu não só o time de DO comunicação, né? Toda a estrutura. Toda a estrutura, junto com a gente. Então, a gente meio que ali estava num papel meio que de sprints, sabe? Se a gente fazia os sprints, agora a gente vai mexer, todo mundo trabalha. Eu ia perguntar exatamente isso, eu vi tudo para fazer uma retrospectiva, mas já que você tocou no assunto, como que vocês dividiram essas fases? Eu imagino que hoje, né, 2023, estamos em junho, de alguma maneira ainda está no processo, né? Tem bastante coisa acontecendo. Vocês dividiram em sprints, assim, nesse primeiro momento a gente trabalha isso, no segundo isso. Como é que foi essa gestão de como seria depois da comunicação? Esse sempre foi um projeto muito chave para a RH como um todo. Então, a gente sempre deixou claro, e a nossa CHRO maravilhosa, né? Tipo, essa era a nossa pedra grande do segundo semestre de 22, né? Mas do ponto de vista prático, ou seja, estava todo mundo preparado para lutar receber. Junto. Todo mundo estava preparado para lutar junto, né? E acho que esse é um ponto muito legal de cultura da FIT. A da FIT é uma empresa de gente muito... Todo mundo tá junto, sabe? Aliados, todo mundo se arrepia. Todo mundo se arrepia. Todo mundo chora quando vê a cultura. Todo mundo chora quando vê a cultura. Tava todo mundo esperando, né? Então, acho que a gente teve momentos, né? Naquele momento inicial, era muito time de DO, da construção, né? Então, o time de DO absolutamente mergulhado nisso. Num segundo momento, a gente envolve todas as áreas, então a gente trabalhou muito por sprints e no esquema meio de squad. Então, a gente pegou duas pessoas de operações de RH, 2 pessoas de talent acquisition, o time elabora um material, depois entrega para a turma e faz esse rollout, né? E eu acho que agora em 23 é um pouco diferente. Eu vou te contar um pouco sobre como que a gente está estendendo esse processo para esse ano. Mas é um projeto de desenvolvimento, então, né? Ele é teu. Ele é nosso. Entendi. Ele é nosso. Mas assim, todo mundo tá junto. Mas você vai quem é a mãe, né? Sim, mãe. Sim. Legal. É DO. Então, Jé, voltando um pouco, a gente fez todo esse processo em 2022, mas a gente sentiu que ainda não era suficiente, mais uma vez. Então, assim, a gente pode dizer que foi de outubro até janeiro, fazendo todos esses ajustes no flywheel do Dafiter, mas a gente percebeu que não era suficiente. Aí, qual era o indício? O que não é suficiente? Eu acho que primeiro a noção de que realmente cultura é um papo long term. Longo. Ninguém muda a cultura assim, porque cultura é comportamento, né? As pessoas não conseguem entender que é transformação de comportamento. É isso. Então, assim, primeiro a nossa ingenuidade, né? Já que ia ser em 4, não era. Conscientemente ali não vai rolar. Então, esse foi um indício mais, né, de percepção mesmo da área, mas a gente roda pesquisas de clima, como eu falei. E o que a gente fez foi em dezembro, então lembra que em outubro a gente fez a revelação de cultura, em dezembro a gente foi lá e perguntou para a turma, na pesquisa, que é uma pesquisa que tem uma aderência maravilhosa, a gente tem mais de 90% de aderência. Uau! É um case. Turma, vocês identificam a nova cultura? 83% de favorabilidade. A galera curtiu. Uhul! Legal. Turma, vocês estão vendo as mudanças práticas no dia a dia dessa nova cultura? 65%. Isso em dezembro. Tá bom, né? Acabamos de lançar. Acabamos de lançar. As pessoas ainda estão, né, familiarizando e tal. E aí, a gente tinha já um plano para 23 de sustentação. A gente aguardou e deixou ele prontinho. Em abril, a gente fez um novo curso de pesquisa. Como eu falei, são a cada 4 meses, né? Então, em abril, a gente pulsou de novo. A gente não fez a pergunta de identificação de cultura, porque check, né? A gente fez a pergunta de vivência, prática. 65% de novo. Putz, vamos colocar na avenida o nosso novo plano. Então, a gente tinha um plano já engatilhadinho, com 2 ações muito específicas para a gente começar a modelar mais o comportamento, ou seja, para a gente sustentar todo o processo. Não quer dizer que a gente não conseguiu avançar. Puta, a gente conseguiu avançar muito, mas a pesquisa nos mostra que a gente precisa fazer mais. Então, quando eu digo que a gente já via muita mudança, então a gente vê o workplace explodindo de posts da galera, colocando hashtag dos valores, a gente vê que as pessoas vindo fazer comentários, assim, a cultura estava viva, mas assim, mudança de comportamento é sempre mais difícil. E mais, nunca é comigo, né? tô dentro da cultura. Eu tô dentro, mas o meu gestor, o meu colega, então também tem um lugar, né, muito curioso quando a gente fala de mudança de comportamento, porque se é cada um, né, começando comigo, enfim. E aí a gente começou outras 2 grandes iniciativas agora em 23,
De abril para cá. De abril para cá, com muito empenho. Uma delas foi focada na liderança, então a gente lançou agora a Líder da FIT, que é um programa de liderança. Não tem jeito, gente. Liderança, cultura, dois lados da mesma moeda, se pinta a parede, mas o líder não muda, esquece. Então, voltamos para o tema de liderança, que é um que eu sempre falo, né, Gê? Acredito muito que tem tudo a ver. E esse programa foi para líderes de entrada e todo formatado com base nos nossos valores, todo. Então, assim, o programa, ele é literalmente... As etapas do programa estão conectadas com os valores, a gente fez... Ele nasceu para isso. Nasceu para isso. Então, fizemos já em abril 2 turmas, e a gente está continuando, porque a gente tem Latam, né? Então, a gente já fez Brasil, agora a gente está querendo ver como é que vamos fazer Colômbia, Chile, enfim. Então, tá rolando. E o outro que eu acho que é o mais diferentão, que eu gosto muito de falar, é o Lab do Desão. O Desão, gente, é uma brincadeira com o D da FIT, né? A gente brinca muito com esse D da FIT, que é D de diversidade, D de digital, D de devolução facilitada. Então, a gente brinca muito com o Desão, né? Ele virou até um mascote nosso. O Lab do Desão, ele é literalmente um espaço de laboratório, onde a gente espera que os dafiters possam sentir que estão construindo a cultura, co-construindo essa cultura. Então, a brincadeira do Lab é literalmente trazer esse lugar meio maker, meio de eu moldo, eu modelo, porque cada dafiter modela, né? A gente esquece que muitas vezes os modeladores, eles estão ali, né? Quando você desafia o seu colega. Então, a gente quis brincar com essa história de maker, de laboratório. Então, é um lugar intencional. Então, a gente quis fazer alguma coisa também mais intencional, porque mexer no all-hands, a gente mexeu em um monte de coisa, já assim, mexemos nos all-hands, mexemos em tudo quanto é ritual, ficou com a carinha, ficou com o jeitão, mas assim... Escritório, mudou? Mudou, enfim, tudo. Só que intencionalmente a gente não tinha uma ação e o Lab veio para entrar nesse lugar intencional. Então, uma vez por mês, um valor por mês, várias sessões para garantir que quem está remoto possa participar. Então, tem momentos presenciais e momentos remotos. A gente não faz híbrido porque é muito difícil, as dinâmicas são diferentes. Então, um valor por mês, diversas sessões, e com algumas premissas. Uma delas é a reflexão e a compreensão daquele valor coletivamente. Então, já teve vários insights legais. A gente já viveu 2 labs entre abril e maio. A gente agora está entrando em junho também com outros labs, mas da vivência que a gente teve nesses 2 labs. Tem um momento de, é isso. A gente vai construindo esse entendimento, né? E um segundo momento que é o momento de construção. Então, a gente sempre faz alguma brincadeira, alguma atividade, um role-playing que faz as pessoas sentirem... Espontaneamente, as pessoas se inscrevem para participar? Se inscrevem para participar. No mês de abril a gente teve um tanto, no mês de maio mais gente quis, então a gente percebeu que as pessoas estão curtindo, os feedbacks estão sendo incríveis, curtinho, sempre divertido, porque a gente fala que a gente é moda para divertir, então assim, nossa premissa é ser divertido, ser curtinho, e a gente sempre sai com uma missão. Então, os dafiters saem com uma missão. A partir daquele momento ali, né, onde eu refleti, onde eu vivi, o que eu vou fazer para modelar essa cultura? Então, o pedido, né, para que cada um realmente modele. Eu vou dar um exemplo rápido aqui para ilustrar. A gente fez um virtual, e aí a gente fez uma atividade que era para alguém contar uma história muito importante e o grupo reagir de uma determinada maneira. Então, na primeira versão da brincadeira, a gente tinha todo mundo engajado, perguntando, curtindo a história, e na segunda a gente falou câmeras fechadas. Todo mundo câmeras fechadas. E a pessoa que contava a história não sabia o que ela ia encontrar na sala. Ela saía para um breakout room, quando voltava. E foi muito legal, porque essa pessoa começou falando, eu não vou iniciar se vocês não abrirem as câmeras. Não estou me sentindo bem. Então, essa pessoa, sem querer, a gente não precisou nem fazer conclusão, debriefing, assim, ela falou, ela modelou cultura. Porque modelar cultura também é um ato de coragem, de disrupção, né, Gê? E as pessoas precisam se sentir autorizadas para isso. Então, acho que o Lab, ele traz isso. A gente autoriza cada participante aqui a sair e transformar essa cultura com a gente. E sabe um ponto interessante que você está trazendo, né? Que quando a gente está falando de participação das pessoas num processo de construção de cultura, normalmente termina no momento em que se define qual é a cultura, né? Não existe um processo de modelar com a participação. Vocês poderiam sair dali com um plano de ação do RH para com a empresa, mas as pessoas parariam de participar dali, né? Então, ficaria de um lado a empresa frustrada, né? Porque nada está acontecendo,
houve um trabalho de construção, todo mundo participou, houve uma comunicação, houve um evento, mas a partir dali é só o RH trabalhando para modelar um comportamento que ele não controla, né? Então, a partir do momento que você estabeleceu, todo mundo construiu e você desenvolve uma linha lógica onde a modelagem continua sendo construída junto, você divide toda essa responsabilização e evolução constantemente com as pessoas. Então, achei esse um ponto interessante também, porque normalmente se tem participação, a gente joga lá atrás, né? Na modelagem a gente abandona e deixa só com o RH com essa missão, que ninguém engaja mais, nunca mais depois do evento. Só dentro da avaliação de desempenho. E olhe lá. E olhe lá. E olhe lá. É isso, Gé. Então, acho que essa foi a sacada do Lab. Tem sido muito gostoso, além de tudo. Divertido. Enfim, acho que foi uma sacada muito bacana e que a execução tem trazido bastante resultado. Legal. Resultado numérico eu vou ter em agosto com a nossa próxima pesquisa de engajamento, então depois eu conto. Depois você volta e conta. Como é que os números, né, se revelaram aí a partir dessa experiência. Muito bom. Para a gente encerrar, eu queria que você saísse da tua cadeira de DAFIT, né? Então, você está vindo aqui contar um pouco dessa experiência, da tua posição como DAFIT, conduzindo esse processo todo, obviamente, ao lado de pessoas extremamente competentes, tanto quanto você, mas ocupasse agora somente a cadeira de uma profissional de RH que facilitou esse processo como um todo, assim. Como é que você enxerga toda essa evolução, todo o desafio do RH conduzindo isso? O que você poderia deixar de mensagem para quem está nos ouvindo, que está prestes a conduzir ou no meio de uma condução de transformação cultural? Muito bom. Bom, gente, o que eu acho? Assim, primeiro, eu fiz um resgate aqui do nosso case. Acho que, voltando no tempo, a gente sempre encontra coisas que a gente faria de maneira diferente. Isso é um fato, ser humano, e que bom que a gente está sempre pensando em como a gente pode melhorar. Foi um caminho escolhido, então também ter a paz de falar, não dá para a gente ter tudo, né, e assumir todos os caminhos. E aí eu acho que minha última reflexão que pode ajudar, né, as pessoas de RH, eu fiz aqui uma análise muito da minha experiência, né? Então, como eu comecei aqui falando, né, eu tenho uma experiência longa dentro de RH, passei por escolas muito legais, mas antes da DAFIT eu sempre estive em empresas onde a cultura era definida por alguém e ela chegava aqui para gente, para fazer o deployment, né? Um pouco frustrante, muitas vezes, porque a gente achava que aquilo não refletia necessariamente o que as pessoas queriam. Então, assim, a gente sempre tem muitas desculpas para não achar que aquilo faz sentido, né? Mas eu acho que o mais importante aqui da experiência da DAFIT, que me fez repensar, é assim, quanto mais de trabalho existe para além da construção e definição, né? A gente está falando que existem N coisas que o RH pode fazer quando ele não é parte da construção central. Exemplo, o Lab do Desão, exemplo dos programas de liderança. Dá para fazer um monte de coisa, né? Para além de só falar, putz, eu queria ter participado de um processo de construção cultural, porque de fato é difícil você estar nesse lugar, né? Muitas vezes as pessoas ou estão em empresas grandes multinacionais, e aí chega tudo empacotadinho, normalmente chega super bonitinho, mas assim, não foi a gente que fez, né? Ou estamos em empresas também que são, às vezes, muito pequenas ou que ainda não estão no estágio, não querem investir nisso, ou eu preciso, sei lá, convencer o meu CEO disso, né? E também é um lugar muito frustrante. Mas eu acho que pro profissional de RH, existem outros lugares a ocupar dentro de uma modelação de cultura, sabe? Cara, vai lá e cria uma sessão, faz um momento de discussão. A gente, às vezes, por medo de não fazer um negócio gigante, perfeito, a gente não faz um pequeno, né? Faz coffee chat, não sei. Então, assim, acho que o meu ponto aqui é muito mais para os profissionais de RH pensarem dentro do seu contexto de evolução cultural, seja eu estou participando mais, menos, tal, assim, o que eu posso fazer para contribuir e para modelar essa cultura? Então, acho que fica uma reflexão, sabe, Jé? Eu estou lembrando aqui de uma coisa, as pessoas sempre entram nesse lugar, você trouxe brilhantemente um comportamento comum aí do RH, né, de se colocar nessa condição. E é o que eu falava muito para as pessoas você pode atuar e intervir no pequeno. E aí o pequeno é você começar a perceber competências e comportamentos diferentes de quem você está contratando. Muito. Então, assim, ao invés de você continuar trazendo as pessoas que têm o mesmo mindset e comportamento de quem está lá, por que não sutilmente começar a colocar pessoas com um comportamento diferente? Então, é algo que, em tese, né, seja uma aprovação, um projeto, budget, outras coisas. É algo que você consegue intervir numa mudança sutil.
Talvez você não esteja lá no futuro para poder beber dessa fonte aí, mas você consegue fazer alguma transformação, né? Isso mesmo. Muito bom. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada. Quem quiser continuar falando com você, te encontra onde? Me encontra no LinkedIn. E da Fit, em todos os lugares também, né? Gente, compra, maravilhoso! Você tá no TikTok? Estamos no TikTok. A gente é virtual, digital, né? Então sempre, a gente tá no TikTok, tá em tudo. Tá no Twitter? Tá em tudo. Tá no Twitter, pode entrar. Da Fit tá aí cheia de coisa bacana. Muito bom. Para você se autoexpressar, para você se divertir, enfim. Acho que é isso. Muito bom. Novamente, muito obrigada, viu? Obrigada a você, Jéssica. Pessoal, muito obrigada e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Ei, você acabou de assistir mais um conteúdo aqui do RHCast no meu canal e eu tô aqui para te dizer que existem vários outros conteúdos incríveis para você maratonar. Inclusive, tô deixando aqui do lado 2 sugestões muito interessantes para que você consiga se desenvolver como um profissional de RH de alto impacto. Aproveitando, eu quero deixar 2 recados. O primeiro deles é para você que gostaria de se desenvolver como RH que realmente impacta o negócio em que trabalha. Hoje nós temos a maior escola de RH do Brasil, People Academy, e lá você consegue se desenvolver em 4 grandes carreiras. Se você está iniciando, se é especialista, liderança de RH ou quer empreender, são mais de 25 conteúdos para que você possa se desenvolver. E eu estou deixando aqui do lado um QR Code para você conhecer um pouco mais da plataforma. Aproveitando, eu quero te dar um outro recado que na verdade é uma sugestão, para que você conheça todos os apoiadores do projeto RHCast. É por causa deles que conteúdos de alta qualidade como o que você acabou de assistir chegam para você gratuitamente. No mais, aproveita bastante os conteúdos aqui do nosso canal.